Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. Esse vídeo é para comentar algumas informações que surgiram, tá? Cobrar algumas responsabilidades e tentar oferecer, como sempre, uma solucionática para a questão, tá? Porque o que tem que ser entendido é que não se cobra a responsabilidade simplesmente para apontar o dedo para as pessoas. A gente cobra a responsabilidade para que a pessoa que errou saiba que errou e daqui para frente não erre mais, não cometa o mesmo erro. Tá? Então, vamos começar colocando um breve histórico do que a gente passou para o ponto que a gente está e daí seguir a partir daí. Tá? Então, o que acontece? A gente tinha os decretos de armas postos e colocados, certo? Realmente dando vários direitos, porte, calibres, facilitação de compra, etc, etc. Um avanço efetivo no direito de acesso às armas. Tá? Esses decretos teoricamente seriam derrubados pela Câmara, tá? Por que eu digo teoricamente? Porque não foi posto em votação. Se não foi posto em votação, se tivesse sido votado, a gente saberia. Não, realmente não passou, ou sim passou, tá? Como não foi posto em votação, é achismo, é chute, tá? Então, que eu classifico tecnicamente, juridicamente, o nome técnico é folclore tirado da bunda, tá? Essa retirada dos decretos foi teoricamente também, tem um vídeo do Onyx explicando sobre isso, dizendo, olha, o pessoal não é contra os decretos, tem alguns exageros, etc. Mas o problema é fazer por decreto, porque o pessoal entende que por lei pode, por decreto não pode, e isso, porque o protagonismo da Câmara, e papapá, e pipipi, popopó. Qual que foi o combinado? Combinado é o seguinte, o Bolsonaro manda via projeto de lei, põe urgência constitucional e a gente vota. Maravilha, beleza, combinado, mandou o projeto de lei. O projeto de lei previa portes em lei especificamente em alguns pontos específicos. Se eu não me engano, o vigilante estava lá, os CACs só foi tirado vírgula na forma do regulamento para ficar um porte independente de decreto e previsto lá num artigo que demais portes seriam regulamentados via decreto. Texto simples, uma folha e meia, resolvia o problema. Foram colocadas algumas emendas, só que no caso de urgência constitucional, existe uma impossibilidade de apresentação de emendas. A regra para apresentação de emendas ela é mais específica, né? Não é qualquer deputado com apoio de 2, 3 que pode apresentar emendas. Então foram apresentadas umas 20 emendas, dessas 20 emendas, mais 5 reuniam as condições necessárias, o resto não reunia, o texto estava praticamente intocado. Veio o recesso parlamentar, onde não conta prazo dos 45 dias. Voltando do recesso, foi colocado em votação a MP da Liberdade Econômica, que era importante. Na votação da MP da Liberdade Econômica, faltava ainda 10 dias para esse PL começar a trancar a pauta. E mais, urgência constitucional não tranca a pauta para votação de medida provisória, como eu já expliquei em outros vídeos. Então, naquele dia especificamente, não tinha absolutamente nenhuma influência o PL das armas. Não estava fazendo diferença nenhuma. Naquele dia não estava fazendo diferença nenhuma. E pelo que eu me lembro, a MP da Liberdade Econômica começou a ser votada na terça, terminou a ser votada na quarta, ou seja, o PL das armas com urgência constitucional não teria influência nenhuma. Qual foi a surpresa? Na terça-feira mesmo, foi mandado mensagem pela Presidência da República retirando a urgência. Tá? E aqui cabe um esclarecimento aos deputados que estão sendo cobrados e estão dando chilique. Tá? A gente sabe que vocês não retiram a urgência. Tá? A gente leu a Constituição, a gente leu o regimento interno, a gente sabe. Quem assina o documento não é vocês, isso a gente sabe. A pergunta que está sendo feita é quem passou a informação para o presidente de que estava bloqueando a pauta. E como é que a gente sabe que ele tinha essa informação? Porque, retirando a urgência constitucional, na quinta-feira seguinte, ele fez uma live onde ele disse, saiu da boca dele, tá? Não é folclore tirado da bunda, ele falou, entendeu? Então aí pros deputados, não, porque isso, porque aquilo. Não, ele falou assim, ó, ele mexeu a boca e saiu o som. A menos que alguém tenha sobreposto o som em cima do que ele falou, foi ele que falou, entendeu? E o que ele falou? Ele falou, não, gente, eu retirei a urgência porque estava bloqueando a pauta. E o que mais que ele disse? Ele disse que estava impedindo a votação da MP da Liberdade Econômica. Eu gravei um vídeo sobre isso e coloquei em câmera lenta ele falando isso 3 vezes. Tem o projeto de lei de armas, está sendo construído o texto na Câmara. Opa, posse pode arma de fogo?
Exatamente. Foi retirada a urgência para poder tramitar outra matéria, mas a volta é semana que vem a urgência, com toda certeza. Já votamos a urgência. O pessoal Urgência. desceu a lei em mim, que tirou a urgência do projeto das armas. Tiramos para desobstruir a pauta, votar outro assunto. Vamos votar a urgência. Semana que vem já está tudo acertado. Tá? Então não adianta tentar mudar o que aconteceu, porque o que aconteceu foi isso. Ele entendeu, e alguém trouxe essa informação para ele, que realmente o PL das armas estava bloqueando a pauta. Tá? Então, são vocês que estão chamando o Bolsonaro de burro, não sou eu. Tá? Não adianta ficar tentando calar a gente, calar a nossa reclamação, dizendo porque você está querendo dizer que o Bolsonaro é burro. Então, não, vocês é que estão querendo dizer que o Bolsonaro é burro. Tá? Porque eu acredito que ele tenha recebido essa informação de alguém em quem ele confia, e quando você recebe uma informação de alguém que você confia, você não fica checando a informação, porque se você for ter que checar a informação todas as vezes, aí você não precisa confiar em ninguém, você faz tudo, certo? Então vamos lá. O Bolsonaro recebeu essa informação e retirou por causa disso. De alguém ele recebeu a informação. Quem que a gente resolveu entender que tenha repassado essa informação? Tá? As pessoas possíveis são os líderes. Quem é o líder do governo no Congresso? Deputada Joyce Hasselmann, tá? Que inclusive disse, olha gente, quem cuida dessa coisa de retirada não sou eu cuido de votação da MP. Pois é, e o que estavam votando exatamente no dia que foi retirada a urgência constitucional? MP. Bom dia, Joyce. Aqui quem fala é César Mello, só para te passar rapidinho. O que o pessoal está reclamando não é que você retirou a urgência constitucional. A informação que está circulando é que o Maia falou para você que estava bloqueando a pauta e que você repassou essa informação para o presidente e o presidente tomou a decisão com base nessa informação. Tá? Oi, César, tudo bem? Pois é, mais um equívoco. Eu não sei se essas coisas são plantadas de propósito, por gente mal intencionada, mau caráter, né, fogo amigo, ou se é por ignorância das pessoas. Primeiro que quem conversa com o presidente sobre as questões envolvendo Câmara não sou eu, é o líder do governo na Câmara. Eu não sou líder do governo na Câmara, eu sou líder do governo no Congresso. As pautas que dizem respeito a mim são medidas provisórias, como a MP da Liberdade, a MP da Zika vírus, é o orçamento, o LDO, LOA. Essa é a minha responsabilidade. Se alguém levou alguma informação para o presidente sobre isso, foi o líder na Câmara, que é o Vitor Hugo, não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. Eu ajudo a aprovar os projetos que estão em plenário, mas essa conversa de líderes com o presidente da Câmara acontece com o líder da Câmara. Então tem alguém muito mal intencionado ou muito ignorante por trás disso, entendeu? Se quiser repassar esse áudio, fique à vontade, para mim não tem problema nenhum, mas apenas pra você saber que isso não é verdade. Então, primeiro falaram, sim, que eu pedi a retirada da urgência constitucional, porque eu vi em vários lugares, o que é uma mentira descarada, né? Até porque, de novo, eu não tenho poderes para isso, só poderia fazer isso o presidente ou o ministro da Casa Civil. Né? E, na sequência, vem essa história aí de que eu passei uma informação. Ademais, cá entre nós, né? Vamos combinar. O presidente tem ministros, tem o jurídico dele, tem a SAG, tem a SAG, não faria nada enganado. Então, essa conversa é mais furada do que qualquer outra coisa. Inclusive, isso aí é diminuir o presidente, é chamar o presidente de ignorante, o que ele não é. Ele sabe muito bem tudo que está acontecendo, tem ministros, tem técnicos, tem assessores para isso. Tá bom? Só para deixar bem claro. Precisa ser muito inteligente para juntar os pontinhos? Não precisa, tá? Então, foi cobrado da deputada Joyce Hasselmann. Joyce, foi você que passou a informação errada para o Bolsonaro? A Joyce disse que não. Mandou um áudio para mim dizendo que ela não tem nada a ver com isso, não é a mãe da criança, não é o pai da criança, e não tem nada a ver com isso, porque ela luta pelas armas, porque isso, porque aquilo. Maravilha, continue assim, tá? Se a culpa não é da Joyce, a culpa é do Major Vitor Hugo, que inclusive estava na live fazendo a maior cara de bunda que eu já vi até hoje, certo? Quando o presidente, após ter dito que retirou a urgência porque estava trancando a pauta, olhou pro lado e falou: já tá tudo resolvido, né, Major Vitor Hugo? Já votaram a urgência? Já. Então terça-feira que vem vota, já tá tudo resolvido. Tá, ótimo. Aí o Major Vitor Hugo, com a maior cara de bunda que eu já vi na vida do lado, sim, é isso aí, não, terça-feira vota, tá tranquilo, pode deixar, presidente, tudo certo. Terça-feira, vota, não votou, na outra não votou, na outra não votou, na outra não votou, virou piada, a gente começou a fazer meme, a gente começou a zoar, a gente começou a cobrar, certo? E essa semana agora, na live do Major Vitor Hugo, nós cobramos ele, e o que o Major Vitor Hugo disse? Também não é o pai da criança. Né? Ninguém é o pai dessa criança, né? A retirada da urgência, né? O Major Vitor Hugo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu cheguei no colégio de líderes e já estava decidido. Chegou tarde, Major. Você não é líder. Aí você chega num colégio de líderes e já estava tudo decidido. É porque chegou atrasado. Só tem uma explicação. Chegou atrasado. Que raio de colégio de líderes é esse que você não está lá desde o começo? Você é o líder do governo, você tem que ser o primeiro. Você tem que ter a chave da porta que abre o colégio de líderes para você chegar, abrir e ter certeza que você vai estar lá antes das pessoas negociarem as coisas, tá?
Ah, eu cheguei no colégio de líder e já estava decidido. É porque chegou 2 horas atrasado, então, certo? Ou porque não sabe negociar. Uma das duas. Enfim, o fato é que a urgência constitucional foi retirada, tá? Segundo o Major Vitor Hugo ontem, falou também na live, depois postou no Twitter, no Facebook, sei lá o que, ele disse que isso não gera prejuízo nenhum, tá? Só se for na sua interpretação, deputado. Só se for na sua interpretação. Porque na minha interpretação, essa votação está atrasada há quase 2 meses, tá? Isso daí já é prejuízo. Tá? Segundo, o texto foi completamente modificado. Não sobrou nada do texto que a presidência mandou. Nada. Absolutamente nada. Tá? O porte do atirador, teoricamente, segundo o Onyx colocou, isso daí já estava decidido com o Maia, e o texto original era: o atirador terá porte. Ponto. O texto agora é: o atirador terá porte desde que tenha 2 anos de CR e 2 armas registradas, tá? O que a gente tem de prejuízo? Bastante, bastante. Porque antes era: o atirador terá porte, ponto. Agora foi criado um monte de burocratização. E como a gente sabe, deixou espaço para uma burocratização, essa burocratização, na hora de ser posta em prática, vai virar 10 burocratizações, tá? Outra questão, como eu falei, quando foi mandado o PL, com urgência constitucional, ele tinha regra. As emendas têm regra para ser apresentadas, certo? Aí o que aconteceu? Além do relator ter podido substituir o texto e alterou completamente o texto é completamente diferente, tá? A gente tem mais de 100 emendas apresentadas. Inclusive correndo o risco de, na votação, a gente perder direito, certo? Aquela historinha que você contou, não, porque a gente precisa ter certeza que vai aprovar. Você quer ter certeza que vai aprovar? Então você retira esta merda e apresenta de volta com urgência constitucional. Porque do jeito que está para ser votado, não, você não tem certeza de absolutamente nada, você não tem certeza nem do texto que vai sair. É capaz de sair lá, ó, fica proibido aí em definitivo para todos os caminhos o porte de arma no Brasil, inclusive para a polícia, tá? É isso daí que pode sair de lá, tá? Então, Major, vai me desculpar, mas a sua afirmação está equivocada, tá? É uma alteração indevida da realidade. Teve prejuízo, o prejuízo é grande, o risco é enorme, tá? E se não foi você que passou a informação, você como líder do governo deveria verificar quem que passou a informação. Porque se, como você disse na live, deu a entender na live, o Bolsonaro conversou direto com o Maia, então o Maia passou a perna no presidente. O presidente é um trouxa, é um otário que se deixa enganar pelo Rodrigo Maia, tá? É isso que você está querendo dizer, certo? Eu preferia, se fosse o caso, simplesmente assumir. Não, poxa, eu me equivoquei, a informação foi passada errada para mim, ali na pressa eu acabei passando para o presidente tomou a decisão, e daí vocês compartilham a culpa pela cagada, porque é cagada. A única coisa que eu tenho certeza que todo mundo concorda é que foi uma cagada homérica. Da onde que eu tiro isso? Se não fosse cagada, a Joyce não estava tirando o corpo fora e você não estava tirando o corpo fora, tá? Então que foi cagada, isso daí todo mundo concorda, tá? Não vem com essa historinha de que não gerou prejuízo, porque gerou prejuízo sim, você só tá querendo diminuir o prejuízo pela cagada, e se você tá querendo diminuir o prejuízo pela cagada, porque provavelmente culpa no cartório, em certo ponto você tem, tá? Então esse é o resumo do que aconteceu até agora, e agora vamos analisar por que esse pessoal tá prestando conta, certo?